Vamos supor que exista uma ilha. Nós não sabemos onde fica essa ilha, mas é uma ilha. E não há como escapar da ilha. E na ilha, bem no centro, há uma colina e lá é seguro. Mas em todo o resto, há macacos devoradores de carne vagando por toda parte. Certo, o problema é que nessa ilha, os recursos de que você precisa para sobreviver, como árvores, comida e rios, estão onde os macacos estão. Certo, há um lugar seguro no centro, mas em todo o resto, se você quiser recursos, terá que enfrentar esses macacos. Eles são macacos devoradores de carne. Eles querem te matar, eles querem te comer. E há um número infinito deles. Agora vamos supor que um dia, por algum motivo, não sabemos por quê, mas 100 homens com idades variando de 15 a 65 anos, certo? Eles são misteriosamente transportados para essa ilha em um local seguro. Eles vêm de diferentes países, eles não falam a mesma língua. Eles são de etnias diferentes. Todos são pessoas pobres em seus países. Eles não têm muita educação. Então eles estão lá e percebem rapidamente que a situação é totalmente desesperadora. Não há como escapar dessa ilha. Esses macacos estão por toda parte e são guerreiros difíceis. E a situação parece sombria. Eles nem sequer falam a mesma língua. Eles não têm uma cultura em comum. Então, nesse ponto, você imaginaria que eles se sentiriam sem esperança e simplesmente deitariam para morrer. Mas na realidade, o que acontece é o oposto. O que acontece é que, nessa situação desesperadora, eles encontram uma motivação, um propósito, um espírito de lutar uns pelos outros. E o que vai acontecer muito rapidamente, e isso é realmente interessante, é que a primeira coisa que eles vão fazer é desenvolver uma língua comum. Eles não falam a mesma língua. Alguns falam chinês, alguns falam inglês, alguns falam espanhol, alguns falam russo, não importa. Eles vão desenvolver uma língua comum muito rapidamente. E então, com essa língua comum, eles vão começar a contar uns aos outros histórias de onde vieram. E então essas histórias se tornarão um mito comum, um mito fundador do motivo pelo qual eles estão ali. E eles passam a acreditar que Deus os escolheu para salvar o mundo. E é por isso que eles estão ali. Depois, com essa nova religião, eles começarão a desenvolver rituais para reforçar essa religião. Esses rituais incluem sexo, certo? Então esses homens terão relações sexuais. E o motivo disso é criar intimidade e laços entre eles. E haverá muitos rituais religiosos também. Outra coisa que eles farão é escolher um líder. São 100 deles. Eles precisam de um líder para organizá-los. Então podemos imaginar que durante a eleição da liderança, todos se levantam para falar agora. O homem que tem 65 anos, ele é sábio, ele tem experiência, ele tem estratégias, então faz um discurso muito poderoso, inspirando a todos e dizendo como eles podem sobreviver aos macacos devoradores de carne, certo? Então ele é realmente inteligente. De repente você tem um homem aqui em cima que tem 15 anos, ou 16, ou 17, certo? Ele não é articulado, ele não tem ideias. O que ele faz é o seguinte: ele fica de pé na frente de todos e é ousado, é corajoso e olha para todo mundo. Sem dizer uma palavra, ele mostra a mão para eles. Ele mostra a mão para eles. Então, do bolso, ele tira uma faca e corta a própria mão na frente de todos. E ele não chora. Ele apenas olha para todos como se nada tivesse acontecido. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quem todos escolhem para ser o líder? A segunda pessoa, obviamente, certo? O homem que demonstrou sacrifício, compromisso e devoção aos outros. O velho tem ideias e ele se tornará o conselheiro do líder. Mas o líder é o homem que estava mais disposto a morrer por todos os outros. E assim, nessa situação, o mais corajoso entre eles virá e surgirá como o líder. E assim, o que vai acontecer é que essas pessoas, esses homens, ficarão extremamente inspirados e devotados. Mesmo sendo fracos, eles aprenderão a se tornar fortes. Mesmo sendo pobres e sem educação, eles aprenderão a ser sábios, inteligentes e estratégicos. Eles vão se transformar radicalmente e, no final das contas, o que acontecerá é a ideia de coesão. Coesão como irmãos. Coesão como uma família. Eles vão se entender, mesmo sendo de culturas diferentes. Mesmo tendo origens diferentes, eles vão se entender melhor do que entendem seus próprios filhos e suas próprias esposas. E essa coesão levará a algo chamado sincronicidade. Sincronicidade. Sincronicidade é quando as pessoas agem em uníssono, juntas, certo?
Então, um exemplo muito simples de sincronicidade é um time esportivo, certo? Quando você assiste a uma partida de futebol, como é que aquele time de futebol consegue trabalhar junto? Bem, por causa da sincronicidade, porque suas mentes são semelhantes. É o que chamamos de mente coletiva, e isso permite algo chamado telepatia. Eles conseguem literalmente pensar e agir como um só. Então, deixe-me dar um exemplo disso. Vamos supor que um deles, esses homens, estão dormindo, mas um deles se afasta para coletar lenha e então é atacado por macacos. Não importa se ele grita porque está longe demais. Seus companheiros saberiam que ele está em perigo? Saberiam, certo? E o exemplo aqui é, vamos supor que você é uma mãe e tem filhos, certo? E um deles vai para a França de férias, mas então, enquanto ele está na França, ele é atropelado por um carro e fica hospitalizado. Você, como mãe, saberia que seu filho está em perigo? Você sentiria isso? Ele não te ligou, você não sabe disso, mas no seu coração, você saberia? A resposta é sim, você saberia. Você sentiria que algo está errado, pegaria o telefone e tentaria ligar para o seu filho. Se você não conseguisse falar com seu filho, chamaria a polícia. Você não sabe o que está acontecendo, mas algo em seu coração lhe diz: preciso entrar em contato com meu filho. Ok? E é assim que funciona a mente coletiva. É assim que a sincronicidade funciona. Vejamos outro exemplo. Vamos supor que em um certo dia, vocês são 10 pessoas coletando lenha e de repente são atacados por 100 macacos carnívoros. Há uma ponte que vocês construíram, certo? É uma ponte de corda. 9 atravessam a ponte sem problemas, mas você é a última pessoa, certo? E todos os macacos estão prestes a cair em cima de você. E você sabe que se os macacos atravessarem, seus companheiros estão mortos. Então, o que você faz nessa situação? Isso mesmo, você corta a corda, certo? Você morre. Você não pensa sobre isso. Você simplesmente se sacrifica porque o que importa não é a sua vida. O que importa é a família. O que importa é o time. E sabemos disso porque, na guerra, o que muitas vezes acontece é que, em guerras de trincheira, o inimigo joga uma granada na trincheira, certo? Não há tempo suficiente para pegar essa granada e jogá-la para longe. Então, o que os soldados fazem é pular em cima da granada e absorver a explosão, assim se matando. Isso acontece instantaneamente. Ninguém pensa sobre isso. Você simplesmente faz, porque o que importa é salvar seus companheiros. E é isso que acontece. Desenvolve-se uma sincronicidade em que é quase como se vocês conseguissem ler a mente um do outro. E eles continuam fazendo isso por, 10, 20 anos, e então, de repente, ok, vamos continuar o experimento mental. De repente, você é transportado de volta para o mundo real como se nada tivesse acontecido, mas você tem memórias do que aconteceu, certo? Isso faz sentido? Ok. Você experimentou 20 anos de inferno na Ilha dos Macacos. Você desenvolveu a capacidade de trabalhar em conjunto e ter uma mente coletiva. Você está realmente energizado, realmente inspirado, realmente motivado. Você tem uma nova religião só para você. Agora, de repente, todos vocês são transportados de volta para o mundo real, para a sua vida antiga. E agora, o que aconteceria? Bem, o que aconteceria é que vocês, os 100, iriam querer se reunir novamente, certo? E vocês iriam compartilhar sua experiência, seus rituais, sua religião com seus filhos e netos. E rapidamente, com o tempo, o que vai acontecer é que vocês vão conquistar o mundo. Vocês se tornarão a elite secreta. O mundo é de vocês. Podem existir presidentes, podem existir pessoas famosas, mas secretamente são vocês os verdadeiros. São vocês que estão no controle. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos herdarão esse legado e são eles que realmente controlam o poder no mundo. Isso faz sentido? Certo, tudo bem? Pergunta aqui. Quando chegar a hora, se essa pessoa realmente voltar para a realidade, e se nesse momento já houver um líder de elite, tipo, você é só um líder camponês, o líder. Certo, sim, essa é uma boa pergunta. Eu já te disse isso, tá bom? Na superfície, existem líderes, mas o verdadeiro poder está em vocês, ok? E eu vou explicar por quê, está bem? Bem, o que também é interessante é que enquanto você estiver nessa ilha, você desenvolverá certos rituais que são muito estranhos, mas importantes se você quiser manter a união. Bem, por exemplo, um ritual estranho é o ritual funerário. O ritual funerário. A ideia aqui é que quando alguém se sacrifica, vocês fazem um grande funeral para celebrar essa pessoa. E isso pode envolver vocês cortarem essa pessoa em diferentes pedaços e comerem essa pessoa, certo? Mas vocês vão desenvolver rituais realmente estranhos, certo? Isso faz sentido? Certo? Então eu vou responder a sua pergunta. Por que esses caras estão no comando e não os verdadeiros líderes da sociedade?
Mas primeiro, quero dar a vocês algumas analogias históricas sobre isso, certo? Como vocês sabem que o que estou dizendo está correto? Bem, vamos olhar para certas analogias da história.